Lula e mais 3 ministros, Haddad, Márcio França e Luiz Marinho, visitaram agora em abril a sede do Mercado Livre. E acho que essa é uma visita simbólica e extremamente significativa dos rumos do atual governo. Então, a visita aconteceu em abril e aí, hoje, para minha alegria, e é uma honra para nós vamos receber aqui o Matheus Oliveira, que é lá da Unicamp, tá? Atua na linha de mestre em ciências políticas na Unicamp, atua na linha de sindicalismo e movimentos sociais, desenvolve pesquisas sobre organização coletiva no setor logístico em grandes comércios virtuais. Foco da pesquisa dele principal, Amazon e Mercado Livre, analisando a expansão das Big Techs no Brasil e a contratação da força de trabalho envolvida, os direitos e conflitos trabalhistas no setor e as formas de mobilização e de representação sindical dos trabalhadores e trabalhadoras. De fato, a visita de Lula foi muito chocante. A gente não chegou a dar tanta atenção aqui, pelo que me penitencio, no Manhã Brasil, devíamos ter dado mais atenção, mas é algo que vinha me incomodando há bastante tempo já. Né? Então tá lá, foi uma louvação, uma rasgação de seda. Bom, o Matheus vai contar a história dessa visita, tá? Quem deu uma cobertura grande para a visita foi o pessoal do Intercept, inclusive ontem saíram com uma reportagem em que os chefes, gerentes, diretores do Mercado Livre lotaram uma assembleia dos trabalhadores para implodir uma tentativa de articulação e de pensar numa greve. Agora, fizeram isso porque se sentem cobertos, né? Se sentem apoiados pelo governo Lula. É verdadeiramente impressionante. O Matheus, que vai estar aqui, ele escreveu este texto, então, é do programa, é a dissertação dele para pós-graduação em ciência política na Unicamp, em São Paulo. Em cada pacote do Mercado Livre, da Amazon, lágrima e ódio. Ação sindical dos trabalhadores terceirizados no galpão físico de um comércio virtual. O Matheus também escreveu um artigo junto com uma pessoa, a Lívia De Tomasi, da UFMG, no Passa a Palavra, Lula vai ao mercado. Os investimentos das novas fábricas, as receitas e os sonhos dos jovens trabalhadores, no qual ele analisou o discurso de Lula, de Haddad, de Márcio França e de Luiz Marinho durante a visita ao Mercado Livre. Então, é uma grande alegria e honra receber o Matheus Oliveira aqui. Oi, Matheus, tudo bem? Bom dia, Mauro. Tudo bem e você? É um prazer estar aqui no programa, é um prazer te reencontrar de novo. Um bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Homem, acho que a última vez que a gente se viu faz uns 4 anos. Foi em 2022. Foi em É, 2022. isso aí, impressionante. Uma entrevista antológica. Na época, outro assunto, outro tema. Hoje, nosso tema é Mercado Livre. Matheus, então, primeiro, quer falar para a gente do... Por onde você quer começar? Você quer começar pela sua dissertação? Você quer começar pela visita do presidente Lula? Por onde a gente ingressa nesse tema? A gente pode ingressar por esse tema por vários caminhos, né? Porque essas Vamos lá. plataformas hoje, elas estão interferindo em vários ambientes das relações sociais, né? Não é só a questão com o Estado e a política, não é só a questão econômica com o trabalho, é também uma questão cultural. Então, acho que a gente tem várias abordagens para falar sobre essas big techs e os comércios virtuais. O meu foco de pesquisa é a representação sindical dos trabalhadores, né? É a mobilização dos trabalhadores pelos seus direitos, nas disputas por acordos coletivos. Esse é o foco da minha pesquisa. Então, eu utilizo uma série de outras pesquisas que já abordam as questões de relação de trabalho, de tecnologia, de transformações tecnológicas que essas empresas colocam.
Mas eu acho muito interessante a gente começar pela visita do presidente Lula, para poder fazer uma primeira ponte, que é com relação à dimensão política que a expansão dessas empresas colocam para a gente, e a relação dessas empresas com o Estado, né? Eu acho que vocês vêm trabalhando muito bem aqui no canal, você estava mencionando agora há pouco, com relação ao neoliberalismo. Então, a gente percebe que a expansão dessas empresas ela é possível através de lógicas totalmente neoliberais. Elas se utilizam de movimentos de terceirização, de flexibilização das relações de trabalho, de terceirização, de uberização, uma série de elementos que colocam uma realidade para os trabalhadores muito diferente daquela que foi construída a partir dos direitos, principalmente quando a gente faz uma comparação com o famoso estado de bem-estar social, que funcionou para uma pequena parcela de trabalhadores na Europa, mas quando a gente percebe a ampliação dessa lógica de flexibilização, ela não se dá simplesmente pelas relações jurídicas de trabalho, ela também se dá pelas relações ideológicas. Então, a gente tem uma preocupação em como que a cultura, como que as ideias também são impactadas nas relações sociais. E quando a gente vê a expansão da Mercado Livre e a junção dela com presidente, com prefeitos, com ministros, mas também com o ambiente do futebol, por exemplo, né? A Mercado Livre hoje ela tem o naming right do estádio do Pacaembu, ela tem acordos com grandes artistas, acho que a mais recente foi a Anitta para o Mercado Pago. Então há uma influência também, digamos, ideológica, cultural, que essas empresas colocam. Então essas dimensões, essas várias dimensões, fazem com que a gente possa abordar o caso das big techs, dos comércios virtuais, de várias formas. Bem, eu acho que seria legal então a gente começar falando um pouco sobre o que é o governo Lula e as mudanças de posicionamento que o governo tem com relação à política econômica. Há uma série de debates para qualificar o que foi o governo Lula, principalmente 1 e 2, né? Então, as principais divergências são em definir se era uma continuidade do governo do Fernando Henrique Cardoso, ou se havia uma mudança drástica com relação ao desenvolvimento do Estado brasileiro, né? A partir do que se chama de políticas neodesenvolvimentistas, favorecendo os setores da indústria nacional, aumentando os direitos dos trabalhadores. Enfim, em alguma medida a gente podia identificar mudanças de comportamento entre um governo e outro. Quando a gente vê o governo Lula 3, muitas dessas expectativas de mudanças, pelo menos discursivas, parece que não acontecem, né? Então, a gente vê o governo Lula muito mais alinhado a interesses de empresas internacionais, a não questionar, por exemplo, a flexibilização da legislação trabalhista, o que é uma coisa, no mínimo, como que eu posso qualificar isso, né? Porque o pessoal chama disso, dentro da ciência política, mas mais do jornalismo, do padrão, de estelionato eleitoral. Porque, não sei se você lembra, Mauro, mas durante a campanha eleitoral, o Lula falou muito sobre a revogação da reforma trabalhista. E isso não aconteceu, né? Não foi tocada a dimensão da reforma trabalhista. E quando a gente percebe que a Mercado Livre ela cresce no Brasil, a Amazon vem para o Brasil após a reforma trabalhista, isso nos dá alguns elementos. Quando a gente vai ver um pouco mais profundamente, a gente percebe que a expansão da Mercado Livre é estratégica após a reforma trabalhista. O presidente Ou seja, só tem Mercado Livre com essa relevância no Brasil por conta da reforma trabalhista do Temer, ou da contra-reforma trabalhista do Temer, melhor dizendo, que foi mantida ipsis literis e aprofundada por Lula 3, né? Por Bolsonaro e por Lula 3. Sim. Eu acho que não é a única dimensão. Eu acho que algumas outras dimensões são importantes para entender a expansão do comércio virtual, a utilização de redes sociais, a lógica do empreendedorismo, de você fazer o seu próprio negócio e vender pela internet. Há alguns outros elementos. Porém, a expansão das atividades, da contratação da força de trabalho no Brasil, a gente pode identificar como um dos elementos sem a manutenção da reforma trabalhista. O Marcos Galperin, que é o presidente da Mercado Livre, um dos fundadores da Mercado Livre,
Quando a reforma trabalhista acontece no Brasil, em 2017, ele faz um posicionamento político dentro das suas redes sociais, cobrando o governo argentino para que faça a mesma reforma trabalhista que o Brasil Como é que é o faz. nome dele? Desculpa, perdi. Marcos Galperin. Tá. Então, ele faz uma pressão para o governo argentino para que haja uma reforma trabalhista semelhante à do Brasil. E ele coloca, olha, essa reforma é muito boa, se a Argentina não fizer isso, a gente vai perder força de trabalho, a gente vai perder postos de trabalho para o Brasil. E é interessante que isso acontece mesmo, né? Há uma mudança e hoje a maior parte dos lucros da Mercado Livre e quase a metade da força de trabalho da Mercado Livre nos 18 países em que ela existe na América Latina vem do Brasil. Então, a importância do Brasil para o Mercado Livre hoje, digamos, é mais relevante do que a própria Argentina. E a gente tem que pensar que na Argentina ela é extremamente relevante, principalmente no setor financeiro. Acho que uma das coisas importantes de colocar também, Mauro, é que essas empresas, elas nunca têm um único setor econômico em que elas atuam. Elas atuam em vários setores econômicos diferentes. Então, apesar do Mercado Livre ter surgido como um comércio virtual, e eu não sei se você lembra, mas no início, a Mercado Livre, você não tinha lojista, né? Era para você colocar lá e fazer só um leilão de um produto. Depois isso virou um marketplace, que é esse lugar onde você pode ter uma loja virtual que fica acoplada no que eles chamam de um shopping digital, que é a Mercado Livre. E aí isso vai até mais ou menos o final da década de 2000. E aí eles ingressam com o Mercado Pago. O Mercado Pago já é uma fintech, é uma empresa de tecnologia digital que funciona como um banco, como um sistema financeiro. Na Argentina, o Mercado Pago funciona como o Pix aqui no Brasil. Então, quando você vai na padaria, quando você vai comprar um cachorro quente, você pergunta: você tem Mercado Pago? E aí faz o Mercado Pago. Essa ponte é interessante mencionar, Mauro, porque quando o Pix vai ser implementado no Brasil, o primeiro teste que eles fazem é através da Mercado Livre. Então, Ah, é? Não sabia, não. é bem interessante isso. Eles aplicam um teste dentro da Mercado Livre com alguns consumidores e empresas específicas que eram clientes da Mercado Livre para poder funcionar o pagamento direto por CNPJ para a empresa, para ver se isso funcionava. Então, o primeiro teste, digamos, para fazer uma experiência técnica, né? Ver se funcionava tudo certo. E hoje a Mercado Pago vem crescendo no Brasil também. Então, segundo a Mercado Livre, a gente também depende muito de dados que são eles divulgar, que eles próprios divulgam, mais da metade dos empreendedores, dos microempreendedores no Brasil, tiram a sua renda pela Mercado Livre, vendendo através da Mercado Livre e acessaram, essa mesma quantidade de pessoas acessou o seu primeiro crédito através da Mercado Pago. Então a gente vê que a Mercado Livre ela se coloca como uma via de acesso a crédito e a consumo e vai impulsionando isso através de um discurso de meritocracia, de empreendedorismo, de você valorizar a sua própria atividade, aquele discurso de que você pode tirar uma renda extra fácil através das nossas plataformas digitais. E aí isso não é só Mercado Livre, né? Perceba que isso acontece com Uber, acontece com iFood, acontece com uma série de outras empresas que trabalham com a plataformização do trabalho, né? Legal. Olha, é interessante ver, e aí queria entrar agora especificamente na exploração da mão de obra, como é que se organiza a exploração dos trabalhadores e trabalhadoras. Olha aqui, tem já um depoimento de alguém que trabalhou no Mercado Livre. Eu vou até ler aqui mais alguns comentários de gente que mandou. Tá aqui, ó. O Márcio Alves da Silva. Bom dia, camarada Mauro. Eu vou falar o que é o Mercado Livre. Eu trabalhei lá há 1 ano e meio, mais ou menos. Após sofrer um burnout que me afastou por 8 meses e me demitiu exato 3 meses após o meu retorno. José Esper diz assim: eu sou trabalhador e sofri todas as reformas trabalhistas desde o governo FHC, Lula 1, 2, Dilma 1, 2 e o pior, Temer e o péssimo Lula 3. A Jéssica Chiqueto diz assim: aqui na Magalu, Magazine Luiza, né, é 6 por 1, vale alimentação de R$ 300 e salário mínimo, mas a dona diz que é socialista. É mole? Né? E o replicante 18 diz: não para de ter protesto de empregados da Amazon nos Estados Unidos. Muita gente nem quer trabalhar.
naquela fábrica de escravo. Então, acho que valia a pena agora a gente migrar para essa questão da superexploração ou das condições de trabalho, né, no Mercado Livre. E você chama atenção num dos seus textos, agora não me lembro mais, que é inclusive um indicativo dessa superexploração, é que o Mercado Livre, vocês terem uma ideia, você falou, né, a maior operação do Mercado Livre na América Latina, 54% da operação, né, dos lucros do Mercado Livre saem do Brasil, na América Latina. Mas ele tem 43,5% dos trabalhadores. Não é apenas, mas eu digo, essa diferença entre 43% dos trabalhadores e 54% do lucro é uma indicação da superexploração dos trabalhadores aqui no país. Né? Fala um pouco, então, escreve para nós quais são as condições de trabalho no Mercado Livre e fica livre, né? Fica livre, no caso de verdade, né, para, se quiser se aventurar eventualmente um pouco pela Amazon, fica à vontade. Bem, interessante os relatos que o pessoal coloca aqui. Eu gosto sempre de me solidarizar com esses trabalhadores e trabalhadoras, né? Porque a realidade de trabalho que eles relatam é realmente preocupante, e quando a gente começa a escrever artigos para poder abordar a questão de trabalho, é justamente para que haja uma certa fiscalização às condições de trabalho nesses locais, principalmente nos galpões. Alguém comentou ali com relação à Amazon, que é uma série de protestos, né? Eu começo a me interessar por esse objeto de pesquisa. Durante a graduação, eu desenvolvi iniciações científicas pensando o movimento grevista no Brasil, os ciclos de greve no Brasil. Então, quando eu vejo um movimento grevista e um novo sindicalismo que vem surgindo nos Estados Unidos a partir da Amazon, eu penso, né, se essas empresas estão começando a se implementar no Brasil, estão crescendo, quais são as relações de trabalho? Quais são as condições de trabalho? Como os trabalhadores encaram essas condições de trabalho? O primeiro relato que eu tenho é a partir da morte do Luiz Felipe. Então, quando eu comecei a analisar, quando eu comecei a explorar há 1 ano e meio, as condições de trabalho nos galpões logísticos, eu estava realmente pensando de uma forma muito ampla, né? Eu estava pensando a Amazon, a Mercado Livre, a Shopee, essas empresas, a Netshoes, esses grandes galpões logísticos de comércios virtuais que tem na cidade de Cajamar. Então, o polo logístico de Cajamar era onde eu estava abordando. Porém, a partir do ano passado, começou a sair uma série de relatos com relação ao Mercado Livre. E quando eu comecei a fazer um estudo comparativo, eu percebi essa importância do Mercado Livre para o comércio virtual no Brasil. E o contrário também, né? A importância do Brasil para o comércio virtual do Mercado Livre. Então, fui tentar explorar um pouco, fui ver essa bibliografia, fui ver os relatos do que estava acontecendo nos Estados Unidos. O Canadá tem uma movimentação muito interessante de resistência dos trabalhadores com relação à Amazon. Quando acontece a morte do Luiz Felipe, um trabalhador terceirizado que trabalhava no Mercado Livre, a partir de uma notícia que é publicada por um jornal local, porque a grande imprensa não havia divulgado até então esse caso, por uma notícia de um jornal local, eu fui dar uma olhada como é que estava, eu e o Eduardo Pereira, ele é um colega aqui da Unicamp, também da ciência política. Nós participamos de um projeto de extensão chamado Conexão Observatório do Trabalho no Brasil. Então, a gente foi tentar estávamos explorando várias empresas plataformizadas para poder ver como é que estava a situação de trabalho. Então, a gente foi levantar esses relatos. E os relatos que os trabalhadores colocavam ali eram bem terríveis, né? Então, a gente tinha trabalhadoras grávidas que eram impedidas de utilizar o banheiro, e aí ficaram com infecção urinária, trabalhadores que tiveram algum problema na mão, no braço, quebraram o braço, e ainda assim eram obrigados a continuar levantando o mesmo número de peso de mercadorias, mantendo a mesma meta de entregas, de movimentação de pacotes. Então, os trabalhadores dos galpões, eles têm uma pressão de produtividade
que é muito semelhante às lógicas Fabris, né? Então, quando a gente faz essa análise, não é nenhum ambiente de autonomia do trabalho, não é nenhum ambiente democrático. Isso é interessante, porque o Mercado Livre gosta de utilizar o termo da democracia. E como você já mencionou, pela matéria da Intercept, a democracia dentro da Mercado Livre, com relação aos seus trabalhadores, parece que não funciona como eles afirmam. Eu vou querer tocar essa questão das assembleias e das práticas antissindicais do Mercado Livre, mas vamos abordar um pouco as relações de trabalho. Não, mas pera. Antes, Claro, deixa eu falar. Deixa eu te perguntar, desculpa. claro. Coloquei na tela aqui brevemente, este artigo aqui saiu, é um artigo teu, tá? Com o Eduardo Rezende Pereira, publicado em 28 de fevereiro de 2024, tá? No Brasil de Fato. Tá? Morte de trabalhador em Cajamar aponta a necessidade de regulamentação e fiscalização em e-commerce. Então, é a morte desse Luiz Felipe nesse mesmo polo lá em Cajamar que o Lula foi visitar, né? Uhum. É o mesmo E o polo. relato que o pessoal faz da morte dele é um negócio impressionante, né? Não da morte, né? Da reação do Mercado Livre diante da morte dele. Dá para você contar esse caso e aí explicar melhor? Porque me parece que esse caso foi um detonador da sua pesquisa, é isso? Na verdade, eu já estava com o meu projeto aprovado, e eu acho que também é importante mencionar, eu estou fazendo mestrado, né? O meu mestrado está em andamento, eu ainda não concluí ele. Eu achei que você já estava concluído, desculpa, Não, perdão. ele está em desenvolvimento ainda, tem o financiamento da CAPES, é sediado na Unicamp, dentro do Departamento de Ciência Política. E como eu mencionei, quando eu desenhei o projeto de pesquisa, eu estava pensando nessa expansão, principalmente dos galpões em Cajamar, e pensar as relações de trabalho e representação sindical, principalmente. Como é que eram os direitos desses trabalhadores? Tendo em vista que a gente sabe que essas empresas têm uma prática antissindical muito forte. A bibliografia já dizia com relação a isso, até antes da pandemia, seja na Amazon, seja no Mercado Livre. Tem vários trabalhos já desenvolvidos na Argentina com relação ao Mercado Livre. O que não tinha era no Brasil, né? Então, eu estava olhando para esse polo. Eu estava observando e fazendo levantamento de dados nesse polo. E aí, logo quando eu iniciei o projeto em fevereiro. Então, logo quando eu inicio o projeto, acontece esse caso. Então, eu começo a explorar a questão da Mercado Livre. Então, vamos falar um pouco sobre esse caso, Mauro, porque ele exemplifica muitas coisas com relação a Mercado Livre. Primeiro é que esse é um trabalhador terceirizado, então ele era um trabalhador temporário, ele tinha um contrato de trabalho temporário, terceirizado, e ele havia, segundo os relatos de colegas de trabalho e os relatos nas próprias redes sociais dele, ele alimentava uma expectativa muito grande de entrar no Mercado Livre como um funcionário efetivo, contratado direto pelo Mercado Livre. A gente sabe que isso não vem da cabeça do próprio trabalhador por si próprio. Pelas ofertas de vagas, quando a gente procura as ofertas de vaga para você trabalhar no galpão da Mercado Livre por uma empresa terceirizada, as empresas terceirizadas já ofertam uma vaga dizendo chances de ser efetivado diretamente pelo Mercado Livre. Então, desde o processo de você se candidatar para uma vaga para trabalhar, mesmo que seja numa empresa terceirizada, num contrato temporário, já se alimenta uma expectativa de que você pode ser efetivado. Como você pode ser efetivado, segundo essas empresas? A partir de um comportamento engajado, um empreendedor, um ambiente de trabalho em que você possa ser competitivo e desenvolver a empresa, enfim, uma série de considerações que se faz criando expectativas sobre o comportamento dos trabalhadores no seu local de trabalho. Embora esse comportamento vai entrar em contradição, quando você vê as chefias fazendo pressão para você trabalhar além da sua jornada de trabalho, para você trabalhar na sua folga, porque senão você não vai ser efetivado. Então não é só um comportamento, digamos, empreendedor e feliz, é você se autoexplorar o máximo possível durante um período para ter a chance de ser efetivado. Quando a gente pega o caso do Luiz Felipe, a gente percebe que não é bem assim.
Era uma pessoa engajada, que trabalhava muito, que dizia que estava entregando toda a sua força ali pela empresa, para o crescimento da empresa, e quando chega ao final do contrato temporário dele, e ele é chamado pelo RH para poder saber se ele vai ser efetivado ou não, ele descobre que ele não vai ser efetivado. E, enfim, isso entra numa contradição a partir das expectativas que as empresas colocam. Então, eu acho que aqui a gente tem um fenômeno muito perverso da ideologia que essas empresas colocam, pautada por uma lógica muito neoliberal, né? Por elementos do neoliberalismo subjetivados nos trabalhadores, como se eles fossem os responsáveis pela valorização do seu próprio capital humano, como se eles fossem responsáveis por se manter na empresa. O que acontece quando esse trabalhador tira a própria vida, no exato momento em que ele sabe que ele não vai ser efetivado? A empresa não para. Ele se suicidou. No exato momento, o relato que a gente tem, né, é que no exato momento em que a empresa, dentro do galpão do Mercado Livre, que tinha um departamento de recursos humanos, avisa ele que ele não vai ser efetivado, que ele não precisa mais voltar a trabalhar, isso ficava no segundo, terceiro andar, era um andar mais acima. Enfim, ele se joga desse andar. É uma situação extremamente terrível. E o mais terrível é que os trabalhadores relatam que, quando isso acontece, a empresa não para suas atividades, nem o setor para suas atividades. Eles fazem ali uma contenção do espaço e, em volta, toda a movimentação continua acontecendo. Alguns trabalhadores relatam que passaram mal, que não conseguiam ficar no ambiente de trabalho, que tiveram que sair, enfim, uma situação muito, muito tensa. Segundo o sindicato, que na época representava o trabalhador, o Luiz Felipe, que é o Sindicato de Trabalhadores no Processamento de Dados de São Paulo. Segundo esse sindicato, eles pediram uma investigação, porque aparentemente a Mercado Livre não acionou a polícia, os bombeiros para estar lá, e quando a polícia chega, segundo o sindicato, né, eles não conseguiram acessar e não conseguiram ter qualquer informação sobre o que havia acontecido. Ninguém queria contar o que havia acontecido, digamos assim. E a empresa, a Randstad, é a empresa que terceirizava. Primeiro ponto com relação a essa empresa terceirizada. Essa empresa, ela é uma empresa que já contrata força de trabalho temporária terceirizada para o Mercado Livre lá da Argentina. E eles são a principal empresa que contrata força de trabalho terceirizada para o Mercado Livre também aqui no Brasil. Quando isso acontece, esse trabalhador falece, a Mercado Livre solta uma nota de solidariedade à família, mas a empresa terceirizada, a que contratava o Luiz Felipe e a Randstad, ela faz só uma nota nas suas redes sociais dizendo a importância de se fazer uma demissão humanizada. Eles acabaram de criar uma série de expectativas com relação a um trabalhador, eles tiram essa expectativa desse trabalhador, que não consegue nem sequer se ver mais como um sujeito, e ele, enfim, a quem chega numa situação dessa de tirar a própria vida, é porque criava uma expectativa muito alta com relação àquilo. Enfim, a gente precisa saber também melhor o caso, a gente só tem os relatos de trabalhadores que trabalhavam com ele, mas essa situação de você dizer que se resolve com uma demissão humanizada é uma forma de mostrar que o trabalhador é realmente descartável, né? Que você realmente não está preocupado com a situação, nem sequer fazer uma menção, uma nota de solidariedade com relação à situação. Então a gente percebe eu não consigo colocar outras palavras, né? Uma perversidade que essas empresas fazem com relação aos trabalhadores que elas empregam. Então, esse caso é um caso muito revelador, não só porque ele mostra essa perversidade das contratações de trabalho flexíveis, terceirizadas, com um discurso de empreendedor, mas também soltaram para a discussão pública as condições de trabalho nos galpões. Então, a gente teve o Intercept, que foi entrevistar trabalhadores, a gente tem agora essa notícia com relação às disputas sindicais e pelos acordos coletivos na Mercado Livre. Então, em alguma medida, isso se tornou público, algo que já vinha acontecendo de forma muito velada, muito escondida dentro desses galpões. Porque a Mercado Livre ela explode no número de trabalhadores nos últimos 4 anos. A pandemia fez com que essas empresas crescessem de uma forma exponencial.
Enfim, acho que com relação a esse caso, era isso. Questões para você a partir deste caso. Primeiro, alguns comentários do Caio César Cardoso, não sei se ele é médico, psicólogo. Mauro, já atendi pacientes que trabalham no Mercado Livre adoecidos com burnout. Aquilo é uma máquina de moer gente. E o Márcio, que trabalhou lá, né, depois aqui, e o horário de trabalho lá era das 8 às 18 horas, sendo que a CLT prevê 8 horas diárias. O Matheus pergunta quais são, se você tem os números do Mercado Livre, e a Rita também nesse sentido, qual o percentual de trabalhadores efetivos, ou seja, contratados diretamente pelo Mercado Livre versus trabalhadores terceirizados. Você tem essas informações aí, não? Mauro, primeiro com relação à questão das horas de trabalho, né? É importante dizer que existe justamente uma flexibilização dos direitos trabalhistas. Após a reforma trabalhista, uma série de contratos de trabalhos atípicos foram legalizados. Então, essas formas de contrato de trabalho e prestação de serviço, às vezes, estão fora da CLT mesmo e são possíveis, né, são permitidas. É importante saber que tem várias formas de contratação para você trabalhar no Mercado Livre. Você tem o trabalhador direto, você tem o trabalhador terceirizado e você tem o trabalhador uberizado. É importante a gente dizer que aquela pessoa que faz a entrega no seu carro, na sua casa, ele trabalha para o Mercado Livre, embora ele esteja lá logado no aplicativo da Log, que acho que é uma das mais conhecidas da Mercado Livre. Então, há uma série de tipos de trabalhadores e de contratos de trabalho diferentes, e também há os trabalhadores de galpões, há os trabalhadores de tecnologia, de desenvolvimento de dados, que também são uma massa de trabalhadores na casa dos milhares no Brasil. Com relação aos números, a Mercado Livre anuncia, e isso é importante, né? A gente depende um pouco dos anúncios deles. A gente sabe que há em torno de 30 mil trabalhadores contratados direto pela Mercado Livre no Brasil, e eles anunciaram, naquele evento que o Lula participou, em Cajamar, eles anunciaram que vão chegar a 50 mil funcionários nesse ano. Mas, diretos, né? Isso, são funcionários diretos. Então, a gente precisa imaginar que há uma força de trabalho que é movimentada muito maior do que essa. Mas nós não temos os dados específicos. Quando a gente faz um levantamento sobre empresas que contratam, que estão oferecendo vaga de trabalho para trabalhar no Mercado Livre, a gente encontra 5, 6, 7 empresas diferentes de terceirizadas. Então, há um processo de terceirização, uma força de trabalho que é perceptível que ela é massiva, mas nós não temos ainda os números mais precisos. Espero que eu consiga identificar esses números, mas eu não sei até quanto isso é possível com esse processo de terceirização, de flexibilização da força de trabalho ou de uberização. Então, enfim, esses são os dados mais concretos. Mas como você já mencionou, é importante perceber que essa massa de trabalhadores no Brasil produz mais da metade do lucro que a Mercado Livre obtém. Então, é uma exploração, uma superexploração da força de trabalho desses trabalhadores muito intensa. E eles estão sempre sob vigilância. Eu acho que um elemento importante para colocar com relação às condições de trabalho é que esses trabalhadores eles estão sempre em avaliação e sempre em vigilância. Então, mesmo os trabalhadores que são terceirizados, eles já estão nessa iminência de não ser contratados, de ser demitidos do seu trabalho, do seu contrato de trabalho, quando acabar, não ser renovado, não integrar a empresa. Mas os trabalhadores, tanto esses quanto os contratados diretamente, eles estão sob uma série de vigilâncias. Então, desde os algoritmos que eles produzem, que controlam a atividade deles, até sistemas de avaliação. O que são esses algoritmos que eles produzem? Então, o trabalhador do galpão, por exemplo, ele trabalha com uma pistola, que eles chamam. É uma pistolinha que ela vai e tem um leitor e ela indica o que essa pessoa tem que fazer durante a jornada de trabalho. Então, ela fica com aquela pistola fala, agora você tem que pegar tal mercadoria em tal prateleira. Então, ele vai até aquela prateleira, pega aquela mercadoria, leva até um carrinho ou leva até um posto de embalagem.
todo esse percurso está sendo cronometrado. Então, essa pistola está dizendo para ele em quanto tempo ele tem que fazer isso para ele bater a meta. E essas metas, elas são bem abusivas, né? A gente ouve relatos de 200 peças a 300 peças por hora para ser movimentadas. E lembrando que é contado peças por peças, de forma genérica. Só que dentro do galpão do Mercado Livre você tem um livro, você tem um fone de ouvido, você tem um aparelho eletrônico, você tem uma série de produtos de pesos, de tamanhos diferentes, mas tudo é padronizado dentro da meta. A meta tem que ser cumprida seguindo aquela pistolinha. E essa pistolinha, além de indicar o que o trabalhador está fazendo, ela também diz para as gerências como que está a performance desse trabalhador. A depender se ele está em alta performance, ele recebe um elogio, ele é indicado como um funcionário exemplar. Se ele está abaixo disso, ele entra num plano de recuperação. Então, há uma série de acompanhamentos que a gerência vai fazer, com reuniões com esse trabalhador, para adequar ele ao ambiente de trabalho e à produtividade. Quando o trabalhador não está adequado nesse ambiente de trabalho, se ele está reclamando, se ele está questionando, se ele cobra a gerência, se ele mobiliza com outros trabalhadores para fazer alguma reivindicação, essa gerência vai colocar ele como um desalinhamento cultural. E aí eu estou usando as palavras que a própria Mercado Livre usa, é o fit cultural. Eles dizem que há um DNA próprio da Mercado Livre, que eles chamam DNA MELI, que é a forma subjetiva que o trabalhador precisa ter para poder continuar trabalhando lá. Então, se ele não está nesse mesmo padrão, os gerentes percebem, vão conversando com ele, e caso isso não seja resolvido, eles fazem a demissão com o trabalhador, dizendo, olha, eu acho que é melhor para você não ficar mais aqui porque você está em desalinhamento cultural conosco. E esse desalinhamento cultural é onde que eu estou mencionando que é um problema de democracia no ambiente de trabalho. Porque esse desalinhamento cultural indica que o próprio trabalhador não pode questionar, não pode falar sobre a sua condição de trabalho, não pode intervir nos seus direitos trabalhistas. Essa série de práticas que essas empresas utilizam, elas interferem diretamente no ambiente político e democrático dos trabalhadores no local em que elas mais passam a parte da sua vida durante a semana, que é o ambiente de trabalho. Então, é importante que haja fiscalização, mas também é importante o fortalecimento das organizações de representação desses trabalhadores, né? Matheus, é muito, muito impressionante esse seu relato, realmente muito impressionante, efetivamente. Você me mandou 2 fotos, porque é o seguinte, ó, essa foto da esquerda é pré-Mercado Livre, lá em Cajamar. Essa foto da direita, veja, inclusive ela está um pouquinho mais para baixo do que a foto da esquerda. São os galpões que apareceram ali e acabaram com toda essa área verde, tanto em cima quanto embaixo. Esta área verde desapareceu e é só galpão. É tudo galpão da Mercado Livre? Não, são galpões variados, né? O que acontece é que a partir de 2012, olha, Mauro, é interessante pensar em Cajamar. Cajamar é um objeto para se pensar e um exemplo dessas transformações nas relações de trabalho e do impacto da logística nas economias, né? Cajamar tem um histórico muito interessante, porque até meados dos anos 90, houve uma área, ali era uma área muito rural e havia exploração de minério. A principal indústria de cimento que surgiu no Brasil nos anos 20, chamado Portland, ficava ali no bairro de Perus, perto de São Paulo, que é muito próximo de Cajamar, é bem próximo mesmo, né? Então ali havia extração de minério e a ferrovia levava esse minério até a indústria de Portland e lá era processado para fazer cimento. Eu vou mencionar esse caso porque lá nessa fábrica em Perus aconteceu um fato que é muito interessante, que é a maior greve que a gente tem registrado no Brasil, uma greve de 7 anos feita nessa empresa de cimento, chamada Greve do Movimento dos Queixadas. Queixadas era um nome que foi dado pelo movimento de trabalhadores que fizeram essa greve longínqua, né, de resistência, em referência a um porco do mato, que quando ele se sente acuado, ele junta
todos os vários porcos, e eles começam a bater o queixo para ameaçar aquela pessoa que está, enfim, que eles sentem como um perigo. Então é um movimento de resistência, eles tomam isso como exemplo e fazem essa greve muito grande. Essa greve aconteceu porque essa greve aconteceu entre 62 e 69. E é impressionante, porque é uma greve que aconteceu durante a ditadura militar, inclusive, né? Essa empresa de cimento, ela havia sido comprada, ela era de canadenses, mas nos anos 50 ela foi comprada pela família Abdala. E aí eu estou fazendo essa referência para você perceber que a luta de classes é uma coisa histórica e ela é hereditária também, né? Essa família Abdala, ela compra essa empresa e ela começa a aplicar uma série de superexploração do trabalho, não respeitar direitos trabalhistas, e aí os trabalhadores fazem essa greve histórica, que se chama Movimento dos Queixadas. Em Cajamar, boa parte, mais da metade dessas terras que existem em Cajamar, que foram vendidas para empreiteiras que construíram galpões logísticos, pertenciam à família Abdala. Uma boa parte delas ainda pertence. Então, essa família não era só a dona dessa empresa lá em Perus, como também é de boa parte de Cajamar. Então, boa parte dessas terras que hoje a gente vê transformado em condomínio logístico em Cajamar eram dessa família Abdala, que tem um vínculo com a prefeitura de Cajamar muito antigo também. Então, essa imagem ela é de 2012, antes de haver esse empreendimento, essa, digamos, essa intensificação na construção dos condomínios logísticos. E a outra imagem já é por volta de 2019, 2020, em que muitos condomínios logísticos já tinham sido criados. Então, eles não são só da Mercado Livre, eles são de várias empresas. O maior galpão logístico que existe em Cajamar é da Mercado Livre. Ele tem em torno de 150 mil metros quadrados. E eles já estão construindo um novo, que vai ter 220 mil metros quadrados, também em Cajamar. E eles levantaram um fundo de investimento milionário agora para poder fazer esse levantamento. Mas por que eu fiz referência àquela greve dos queixadas? Porque com essas ocupações de condomínios logísticos, muitos moradores rurais, moradores sem terra, ocupantes que moravam na região de Cajamar, são expulsos dessas terras que não estavam sendo utilizadas por essas famílias, são expulsos dessas terras para poderem ser construídos condomínios logísticos. Então, de 2012 para frente, a gente vai ter uma série de movimentos de ocupação e de resistência contra contra a intervenção da polícia para poder tirar esses ocupantes. Dos movimentos de ocupação que foi removido por conta da instalação desses condomínios logísticos e que hoje é um movimento de ocupação muito forte de resistência em Cajamar, se chama Movimento dos Queixadas. Porque os membros desse movimento, eles são de filhos e netos dos antigos grevistas. Olha só. Lá atrás. Ou seja, a gente tem o mesmo conflito de classes hereditário entre uma determinada família burguesa, proprietária, e os trabalhadores lutando pelos seus direitos, pelo seu direito seja trabalhista, seja de ocupação de terra. Então, esse movimento recente da luta de classes é algo interessante para se pensar como um movimento político que vai para além de simplesmente melhorar a economia, ampliar o consumo, permitir que você tenha acesso a mercados para vender seus produtos, que é o discurso que Márcio França, Haddad, Luiz Marinho, Lula têm colocado. Não é esse o único problema que a gente precisa resolver no Brasil. A gente tem uma série de problemas com relação à moradia, à terra, ao meio ambiente. Então, esses galpões também, alguns desses empreendimentos já tiveram intervenção de setores de avaliação do meio ambiente, porque houve morte de nascentes de água para poder construir esses galpões, patrimônio histórico da cidade de Cajamar que foi destruído, não poderia ter sido destruído, mas foi destruído mesmo assim para poder construir galpões. Então tem uma série também de elementos que impactam a vida desses moradores, das pessoas que moram no seu entorno dessa cidade, que vão para além da expansão comercial. E se você vê, Maura, bem, é mais ou menos perceptível, né?
a cidade ela dobra de tamanho em área construída só com galpões logísticos. Então, se você ia em Cajamar em 2005, você tinha espaço para andar, era uma cidade um pouco mais do interior. Se você vai em Cajamar hoje, é impossível você andar na cidade, porque são caminhões e carros se movimentando em congestionamentos todos os dias, todas as horas do dia, porque essas fábricas de movimentação de mercadorias, elas não param nunca. 24 horas por dia, 7 dias por semana, movimentando mercadorias. Ao ponto que, enquanto em 2019, 2018, a Mercado Livre tinha 1.800 funcionários, hoje ela diz que tem 30 mil, que vai chegar a 50 mil, ela hoje tem vários galpões espalhados pelo Brasil e até uma frota aérea. Eles têm aviões para poder transportar essas mercadorias. Enfim. Matheus, um primeiro comentário breve, e aí o meu, e depois vou ler os comentários aqui, vários comentários que as pessoas fizeram, e aí queria virar a página para a gente ainda ter tempo de tratar de outro tema vinculado ao Mercado Livre, tão instigante quanto esses que você trouxe até agora. Né? O primeiro é assim, você vai fazendo a descrição do Mercado Livre, das condições dos trabalhadores no Mercado Livre, e eu vou lembrando as condições dos trabalhadores e trabalhadoras do início da Revolução Industrial, lá na Inglaterra. Né? Só que é uma distopia. Sabe esses filmes, ou mesmo livros, que tratam de realidades distópicas, futuristas, mas embasados em condições relacionais do passado remoto? Então, você aporta nessa realidade distópica relações do trabalho passado com a incorporação da tecnologia, né? Então, a descrição que você faz é isso. Nós temos esses modernos proletários nesses galpões que, de fato, a descrição que você faz são indústrias, né? É um galpão que lembra em tudo uma indústria e as condições de trabalho muito similares às condições de trabalho, né, dos trabalhadores do início da Revolução Industrial. Impressionante, realmente, a descrição que você faz, né, do tamanho da crueldade, da superexploração desses trabalhadores e trabalhadoras. E digo mais, eu já presenciei, porque quem não comprou pelo Mercado Livre até hoje nesse país, né? Alguém comprou. Eu já presenciei na van que levava a mercadoria até minha casa, olhei dentro da van e tinha uma criança lá dentro. Ou seja, é a família, porque é o empreendedor, é o marido, a mulher trabalhando junto na distribuição e leva o filho junto, porque não tem com quem deixar, né? Então, portanto, crianças também, de uma maneira ou de outra, subordinadas a essa dinâmica de trabalho. Impressionante, né, Matheus? Acho que essa imagem deve ser muito presente, né? Sim, bem, isso acontece, né? Às vezes a gente vê o trabalhador com o seu companheiro ou companheira, às vezes com o filho. Eu não sei se você já viu, eu acho que você já ouviu, né, Mauro? Eu lembro que o professor Ricardo Antunes esteve aqui no seu programa e ele mencionou aquele filme do Ken Loach, Você Não Está Aqui. Aquele filme mostra um entregador da Mercado Livre e tem justamente esse ponto em que ele leva a filha para poder fazer a entrega com ele e tudo mais, né? Bem, essa é uma realidade desses trabalhadores uberizados, principalmente, né? Esses trabalhadores uberizados, eles não têm qualquer vínculo de trabalho, eles só são contratados através de plataformas. É importante de mencionar um pouco essa diferença, sabe, Mauro? A plataformização do trabalho é esse processo que você menciona de tecnologias que estão sendo desenvolvidas, mas que resgatam uma coordenação do trabalho, da força de trabalho, clássicas do início da Revolução Industrial, mas que também tem muito a ver com o Taylorismo, né? O Fordismo. Aquela coisa de você sistematizar o trabalho, e aí hoje os algoritmos, essas plataformas digitais que acompanham o trabalho, eles fazem essa padronização. Então, dentro do galpão do Mercado Livre, há uma plataformização do trabalho, há uma gestão desses trabalhadores através de algoritmos, através de dados, que, assim, não é algo, digamos, não é uma inteligência artificial que faz isso. São dados que vão subindo e que param na mão de gerentes, e aí os gerentes fazem a sua intervenção humana em favor do capital, né? Então não é algo assim simplesmente abstrato.
Agora, o trabalhador uberizado, apesar de ele ser plataformizado, ele também não tem nenhum vínculo empregatício, né? Ele não tem nenhum contrato de trabalho, ele não tem nada disso. Então, as suas condições de trabalho são muito mais flexíveis, e aí a gente vê ele tendo que se adequar a isso, à rotina da sua família, as condições em que ele tem, enfim, com relação a filhos, com relação a companheiros, as jornadas de trabalho. E esses trabalhadores, eles também não têm jornadas fixas, né? Eles fazem a partir de quanto eles precisam para sobreviver, né? Para poder pagar o seu salário mensal, o seu próprio salário mensal. Super recomendo, tá aí. Você Não Estava Aqui, do Ken Loach. É um filme de 2019. Vale super a pena. Tem nas plataformas, não sei exatamente em qual, mas numa dessas plataformas de streaming dá para achar. Mais comentários aqui. O Vinícius Peron, ele sempre tematiza sobre os Correios aqui. Os servidores da entrega dos Correios também estão em condições sofríveis. E a Sueli Cruz coloca uma questão que acho que tem a ver com essa nossa virada para outro tema agora, que é essa aqui. Bom dia, Matheus. Você poderia explicar qual a relação no fato dos Correios anunciarem o próprio marketplace e Lula em seguida fazer essa visita espúria? Qual a lógica dessa contradição? A privatização explica tudo, realmente? Porque são competidores, né? São competidores, os Correios e o Mercado Livre. E vai lá o Lula e a cúpula do seu ministério para levantar a bola do Mercado Livre enquanto os Correios estão mergulhados numa crise brutal, né? Quer tocar nesse assunto agora? Quero. Eu gostaria, inclusive, isso é importante, né? É importante a gente começar dizendo que a Mercado Livre, ela cresce no Brasil através dos Correios. Então, até meados de 2018 ali, você comprava pela Mercado Livre e era quase certo que a sua mercadoria seria enviada pelos Correios, até porque o próprio vendedor, ele mandava essa mercadoria, né? Então, a Mercado Livre depois abre o seu sistema logístico e começa a aplicar ele e competir com os Correios. Então, uma primeira coisa importante, essas empresas, essas big techs que têm se colocado como inovadoras, como ponta de lança no desenvolvimento da tecnologia, da autonomia do trabalho e tudo mais, elas crescem em cima de outras empresas, e muitas delas também estatais. A Amazon fez isso também nos Estados Unidos, e aqui a Mercado Livre fez no Brasil. Os Correios agora vão lançar também o seu sistema de logística e comércio eletrônico. Eu realmente não sei dizer a contradição com relação ao Lula apoiar um ou outro. Enfim, eu acho que também não tem muita contradição, né? O governo Lula ele trabalha com essa coisa liberal mesmo, né? E você tem uma valorização das empresas estatais, mas também um incentivo ao crescimento de investimentos privados na economia. Então, eu não sei se é exatamente uma contradição, eu diria que é uma valorização de crescimento do comércio eletrônico por parte do governo Lula, nesse sentido. Seria uma contradição num governo democrático popular. Num governo neoliberal não é contraditório, né? Porque o governo Lula é isso, vai passar a história como o governo que mais realizou privatizações através do sistema de PPPs e concessões. Então, né, o governo Lula, essa questão, para o governo Lula, não, é uma contradição, mas não para o governo Lula. Mais comentários aqui? Desculpa. Pode ser? Posso ir? Claro. A Jéssica Tiqueto, ela já comentei aqui, ela falou que trabalha lá na Magalu, né? E para quem está chocado, vem aí mais uma pedrada. Não é só Mercado Livre que é assim, não, viu? É isso aí, tá espalhado. Né? Tá espalhado. A Cristina Mello, ministro do Trabalho, não existe, né? Pelo amor de Deus. O Márcio, que tinha falado aqui, eu que fui da TI do Mercado Livre, reforço o que o Matheus está comentando. Eles também têm isso, esse controle, né? Absurdo, para os engenheiros de software também. José Esper diz: a história que o Matheus conta é fundamental para compreendermos a história da luta de todos nós. A Daia Andrade: sou de Cajamar e a história da cidade começa a partir das lutas dos pelegos e queixadas, que persiste até hoje. Infelizmente, os galpões estão invadindo. Engels palmeirense: a impressão que tenho é o capitalismo nos transforma em produtos durante a hora do descanso e ferramentas mecânicas ou digitais durante o trabalho. É isso aí. Isso aí. Ó, eu queria, se você permitir, se você achar que é possível, se você quiser
colocar outro tema, você manda na conversa. Mas eu não queria deixar de falar da visita do Lula e dos seus ministros ao Mercado Livre, tá? A partir do seu artigo. Né? Vocês estão vendo ali, está lá o Lula e o Luiz Marinho ali atrás, mas estavam também na visita o Márcio França e o Haddad. Bom, primeiro deixa só eu dizer que quem quiser ler o trabalho, né? Esse não é ainda, então, a sua dissertação, é isso? Ainda não é? Não, ainda não é. Esse foi um artigo que eu apresentei no Encontro Nacional que a gente faz das Ciências Sociais, né? Chamado ANPOX, que é da Associação Nacional de Pesquisa em Ciências Sociais. E aí eu apresentei isso a partir dos primeiros levantamentos que eu tinha feito. Então, aquele texto não era ainda a minha dissertação. Mas, bem, vamos abordar, sim, a questão do Lula no Mercado Livre, eu acho que é importante. Então, olha, coloquei aqui o link para o trabalho, então, esse que a gente abriu aqui falando, o trabalho do Matheus, Em Cada Pacote, Lágrima e Ódio, Ação Sindical de Trabalhadores Terceirizados no Galpão Físico de um Comércio Virtual. Então, Mauro, eu queria fazer só um comentário. Esse nome, em cada pacote, essa frase, em cada pacote, lágrima e ódio, não fui eu que disse. Essa frase vem de um trabalhador da Mercado Livre que menciona isso quando acontece a morte do Luiz Felipe. Acho que é importante dizer que isso é uma sensação que os trabalhadores têm no seu ambiente de trabalho. Né? E é importante o comentário do camarada que fez agora há pouco, com relação aos trabalhadores de TI. Como eu mencionei, há uma força de trabalho de milhares de pessoas também em TI, na Mercado Livre, e que também tem suas demandas, também tem suas resistências, são uma massa de trabalhadores proletarizados que está por trás desse, digamos, desse ambiente digital, que movimenta o ambiente digital, que às vezes a gente não percebe, e que também são contratados pelo Mercado Livre e também sofrem essas vigilâncias, esses sistemas de avaliação, e enfim, tudo isso que a gente mencionou também aplicado a partir de certas mudanças com relação a eles. E é interessante, aquele caso do Intercept que você mencionou, que eles publicaram ontem, aquele conflito se dá principalmente por conta da representação sindical desses trabalhadores de TI, e não dos trabalhadores do galpão. Né? Que é essa invasão dos chefes e diretores na Assembleia para inviabilizar qualquer deliberação dos trabalhadores, né? Isso. Mas vamos mencionar, então, com relação ao Lula no Mercado Livre. Então, você publicou, deixa eu dar a referência e vou colocar o link aqui para todos vocês. Você, junto com já mencionei aqui no começo, mas agora vou, inclusive, colocar o link no Passa a Palavra. Lula vai ao mercado. Os investimentos das novas fábricas, as receitas e os sonhos dos jovens. É um artigo teu com a Lívia De Tomasi, lá da UFMG, e esse artigo é um artigo de análise de discurso. Vocês fazem análise do discurso de todo mundo que esteve lá. Do Lula, do Haddad, do Márcio França, do Luiz Marinho. Eu achei maravilhoso. O Luiz Marinho realmente é um negócio impressionante. Então, vamos olhar o teu artigo. Estou colocando o link aqui para quem quiser ler. O artigo é muito interessante como artigo de análise de discurso. Fala, Matheus, por favor. Bem, então vamos começar, né? Esse evento, primeiro, ele é um evento feito pela Mercado Livre, pela empresa. Não é um evento que está ali para divulgar nada do governo em si. O que é um ponto interessante. O que o Lula está fazendo ali? Acho que foi a primeira coisa que nos instigou. Precisava fazer uma referência primeiro, né? A Maria Lívia de Tomasi, ela é uma professora de sociologia da UFMG, e ela também está abordando agora a questão das expansões do comércio virtual em Minas Gerais, né, principalmente. Então, a gente estava em diálogo, estamos tentando, com outros pesquisadores, abordar essas várias dimensões
dos comércios virtuais, da Mercado Livre, da Amazon. Inclusive, agora a gente tem um anúncio do governo Lula por empresas chinesas que vão estar vindo aqui de plataformas de entrega e tudo mais. Então, a gente está, digamos, elaborando um trabalho coletivo para conseguir dar a dimensão desse fenômeno. Quando a gente vê que nesse processo de diálogo, que o Lula aparece num evento da Mercado Livre, primeiro, essa é uma sensação muito estranha, porque até então não havia tido qualquer relação da empresa com o governo, qualquer pronunciamento da Mercado Livre com o governo, ou do governo com relação ao Mercado Livre. Então a gente foi tentar analisar de uma forma mais profunda o que poderia significar um evento desse, né? E, bem, primeiro, esse é um evento, então, da Mercado Livre, anunciando o maior investimento que eles já fizeram em sua história, e esse investimento vai ser feito em território brasileiro durante o ano de 2025. Em torno de 34 bilhões de reais, e o aumento da força de trabalho em 14 mil, se eu não me engano, eles anunciam, para chegar nos 50 mil que eles falam que vai chegar, né? Então, quem participa, quem faz o anúncio, é o Fernando Yunes. O Fernando Yunes, ele é líder da Mercado Livre no Brasil, e ele, enfim, apresenta uma série de slides, anuncia esse investimento, essa ampliação, que parece um anúncio normal, digamos, para o mercado financeiro, né? Essas empresas, elas trabalham muito com a financiarização das expectativas de crescimento e monopólio. Então, parecia um anúncio mais para o mercado financeiro, de que vai haver uma expansão da Mercado Livre, do que necessariamente digamos, um pronunciamento que impacta na política econômica do governo. Porém, quando a gente faz uma análise dos discursos, a gente percebe que a política econômica do governo corresponde justamente a essas formas de expansão da economia brasileira, qual seja o acesso a crédito através de consumo ou de investimentos em pequenos negócios. Só uma observação, Matheus, desculpa te interromper. O Fernando Yunes, que é o CEO, né, o líder do Mercado Livre aqui no Brasil, é este que está ao lado do Lula, bem mais alto que ele. Tá? Esse é o Fernando Yunes. Tá? Sim, é ele mesmo. Então, aí a gente começa a fazer uma análise de cada fala de cada um deles. Então, o Fernando Yunes, nitidamente, ele está fazendo um anúncio de expansão dos seus investimentos e de uma expansão, digamos, histórica para o Mercado Livre. Se percebe que há um espaço para crescimento por essas big techs. Então, a Amazon também já anunciou esse ano que vai aumentar seus investimentos no Brasil, e aí a gente tem a chegada de outras plataformas chinesas, por exemplo, e aí ele faz um relato, então, dessa expansão. E aí depois falam, melhor dizendo, antes dos ministros, fala uma contratada da Mercado Livre, uma trabalhadora, embora ela seja dessas gerências, que a gente já viu como que eles se comportam com relação aos trabalhadores naquele caso da Intercept, né? Então, enfim, e faz um anúncio que corresponde muito àquele discurso empreendedor, aquele discurso de que a empresa te valoriza, que aqui é um lugar para você crescer, que é um ambiente feliz, que é um ambiente de trabalho. E esse discurso ele é replicado pelos ministros, né, e pelo próprio Lula. Olha, a gente vê como vocês trabalham felizes aqui, como é bonito o trabalho que vocês fazem. O Haddad até usa isso, né? Como que é bonita a dedicação que vocês têm aqui no local de trabalho e tudo mais. Então, esse discurso de que o Mercado Livre é um ambiente bom para se trabalhar. A gente já mostrou aqui alguns elementos de que não funciona bem assim o dia a dia de trabalho. Embora nós saibamos, num levantamento preliminar, que os salários são um pouco maiores do que outras empresas pagam no mesmo setor, dentro da Mercado Livre. Só que há custo de falta de benefícios, de metas para bonificação. Então, o PLR, por exemplo, você só recebe ele integralmente se você bater uma meta absurda que quase ninguém nunca bate, pelo relato que os trabalhadores contam, né? Então, são formas de engajamento, de exploração do trabalho que não correspondem muito a esse discurso. Mas o mais importante é a gente focar, então, no que os ministros mencionam, né? Bem, são 3 ministros que estão lá. O ministro do empreendedorismo, o ministro do Trabalho e o ministro da Fazenda. Então,
digamos, até alguém mencionou a Marina Silva no início do programa, não estava lá a Marina Silva para a gente poder discutir sobre a questão ambiental, por exemplo, de Cajamar, né? E o ministro do Trabalho, que poderia estar abordando as questões de trabalho, por exemplo, também faz um discurso de valorização do governo. Inclusive, o Luiz Marinho ele é o único que não menciona diretamente a Mercado Livre, que faz um discurso mais genérico, que não aborda as questões da Mercado Livre e que foca em fazer uma menção às políticas do governo Lula. O que é muito interessante, né? Porque ele poderia, pelo menos, falar, digamos assim, fazer uma valorização do trabalho, como fazem o Márcio França e o Haddad, mas ele não faz isso, ele foca só na política do governo. Já o Márcio França, me parece... Não, pera lá, Luiz Marinho, deixa eu dizer a frase que ele falou lá. Impressionante, impressionante realmente que este seja o ministro do Trabalho do Brasil. Ele conclama, no discurso, segundo você registra no artigo, deixa o homem, Lula, trabalhar, deixa o homem liderar o Brasil. Ele está dizendo para aqueles trabalhadores esfolados ali, deixa o homem trabalhar, em vez de tratar da questão das condições de trabalho dos trabalhadores. Esse é o ministro do Trabalho do Brasil, gente. Esse é o ministro do Trabalho do Brasil. Impressionante. Esse discurso dá mais a entender de que ele está, digamos, falando com quem é crítico ao governo Lula para deixar de ser crítico ao governo e permitir que ele continue fazendo o seu trabalho. E, bem, a gente está vendo ali o trabalho que ele está fazendo naquele espaço, né, pelo menos. E aí eu estou tomando, então, a nossa análise aqui com relação àquela manifestação, aquele espaço, embora a gente possa fazer essas pontes muito a partir da ideia de que estamos num governo, ou melhor dizendo, num modo de produção capitalista neoliberal. Então, há uma determinação dos sistemas financeiros, tanto no fazer econômico quanto no fazer político, que permeia os discursos dos ministros, que permeia os discursos dos trabalhadores, que permeia o discurso do presidente Lula. Já o Márcio França é interessante porque ele é o ministro do empreendedorismo. E aí ele faz uma associação muito forte entre participação no Mercado Livre e empreender. Então, vamos valorizar o empreendedor, vamos valorizar os sistemas do pequeno comerciante para que eles possam vender suas mercadorias, para que eles possam dinamizar a economia através de plataformas como a Mercado Livre. Então, nesse sentido, a gente percebe um pouco qual que é a política econômica do governo para a criação de postos de trabalho, porque esses postos de trabalho de comércios virtuais, eles são rotativos. Você ser um vendedor nessas plataformas, muitas das vezes, não faz com que você tenha renda suficiente para poder sobreviver. Então, a gente, por um levantamento que a professora Maria Lívia, inclusive, faz referência no nosso artigo, a maior parte dos microempreendedores e pequenos empreendedores são até cadastrados no CAD único para poder receber auxílio do governo, porque não tem condições, porque recebem muito pouco. Então, a gente vê, valorizar, digamos, é uma política econômica coerente você valorizar o empreendimento através dessas pequenas plataformas, o comércio através dessas pequenas plataformas. Então, há essa lógica de não só de financiarização, porque para você começar a fazer seu investimento, você vai provavelmente pegar o crédito pelo Mercado Pago para poder vender produto na Mercado Livre, e aí a gente vai valorizando uma economia de serviços, principalmente, de serviços que se vinculam aos lucros de empresas financeiras, de grandes big techs, que nem sequer investem o seu capital no próprio país, ou seja na melhoria das condições de trabalho. Enfim, é um pouco esses os problemas que a gente aborda nesse artigo. Haddad. Vamos lá, o Haddad. O Haddad é um caso interessante, né? Primeiro, ele é o ministro que mais fala menos do que o Lula, né? Mas ele faz dicas para os trabalhadores de como utilizar as políticas econômicas do governo. Então, ele, ao contrário do Luiz Marinho, que parece não falar por os trabalhadores, que parece falar para os críticos do governo Lula, o Márcio França, que parece falar para os vendedores que vão
empreender através da Mercado Livre, o Haddad fala direto para os trabalhadores, fala, olha, o governo Lula está valorizando o trabalhador quando ele aumenta a faixa da isenção do imposto de renda, quando ele cria programas de crédito para os trabalhadores, o crédito consignado para os seletistas. Então, ele faz uma série de valorizações das políticas do governo Lula. Porém, depois ele passa a fazer elogios dos trabalhadores. Ou melhor dizendo, elogio da atividade dos trabalhadores na Mercado Livre. Como é interessante o trabalho que vocês fazem aqui, como é bonito, como, enfim, é um trabalho com dedicação e tal. E aí ele menciona, ele diz o seguinte, olha, eu perguntei pro pessoal, para os empresários, eles estavam numa feira com empresários alguns dias antes em Montes Claros, e aí ele faz referência a esse encontro com esses empresários. E aí ele diz que ele pergunta para esses empresários que vieram de fora do país, por que vocês decidiram investir no Brasil? Por que vocês decidiram vir para o Brasil? E aí esses empresários falam, olha, é o trabalhador brasileiro que faz o diferencial. E aí o Haddad puxa isso, então, para o Mercado Livre e fala, olha, tá vendo? É por isso que o Mercado Livre está vindo para o Brasil, está crescendo. Vocês fazem a diferença, o trabalhador faz a diferença. E aí a gente faz esse destaque no artigo, né? Porque uma das diferenças que a gente percebe do trabalhador brasileiro é que com menos trabalhadores você produz muito mais, né? Então, há uma taxa de exploração maior pelo trabalhador brasileiro do que em outros países onde a Mercado Livre atua. Importante, hein? O que você falou, o discurso deles todos, é o discurso que sanciona o neoliberalismo, sanciona a contra-reforma do Temer, sanciona a ausência completa de direitos dos trabalhadores e faz o elogio da superexploração. Governo Lula, impressionante. Sim. Chocante. E aí a gente pode passar para o discurso do governo Lula, né? Do presidente Lula, né? É isso que eu queria saber. Isso, do presidente Lula. Qual é a venda que ele vai fazer ali no encontro? Bem, o governo Lula, primeiro ele faz as mesmas valorizações. Ele faz uma fala muito longa, né? E como você mencionou aqui na semana passada, é uma fala até emocionada que ele faz. Parece que ele até se emociona com aquela situação e ele faz referência aos ambientes de trabalho que ele teve na ABC Paulista, nas fábricas. Ele cria todo um histórico de trabalho que não é necessariamente da luta dos trabalhadores, que é o ambiente de onde ele veio, né? A gente também precisa lembrar que o Lula surge como uma figura política a partir dos conflitos sindicais. E isso não aparece em nenhum momento. Então, de novo, é a valorização do acesso ao crédito, a inclusão via consumo, uma série de valorizações do mercado de trabalho que não se dá a partir dos direitos trabalhistas, mas sim do acesso a consumo, do acesso a ambientes de trabalho que a gente sabe que são ambientes de trabalho muito exploratórios e contratos de trabalho flexíveis e postos de trabalho rotativos. Significa que não há expectativa nenhuma de você crescer dentro dessa empresa, digamos assim, né? Ou, enfim, é muito mais fácil você ser super explorado e depois ser descartado do que necessariamente construir uma carreira no Mercado Livre. Mas não é isso que o Lula aborda. Inclusive, ele menciona que é uma boa oportunidade para vocês continuarem investindo em si próprio, continuarem estudando e depois crescer no mercado de trabalho. A própria Mercado Livre diz isso. Eles, em alguns contratos de trabalho, em algumas ofertas de vaga, eles mencionam. Olha, aqui é um lugar para você aprender e se inserir no mercado de trabalho. Não é um lugar para você ficar, é para você se inserir no mercado de trabalho. Então, eles procuram muitos jovens. Tipo o McDonald's, né? Tipo o McDonald's. É tipo o McDonald's, de fato. Eles atraem muitos jovens nos trabalhadores dos galpões, né? Esses trabalhadores de operação logística. Tem muitos jovens. E então o presidente Lula, ele faz um discurso mais, digamos, valorizando o ambiente de trabalho na Mercado Livre, dizendo que é um local bom de trabalhar, que é um local exemplar e que que se espera que o crescimento da Mercado Livre corresponda a um crescimento econômico do Brasil.
e que esse investimento ao empreendedorismo, ao acesso a crédito, seja correspondente ao crescimento da Mercado Livre. O Marinho, inclusive, menciona isso, né? A Mercado Livre cresce e significa que o mercado de trabalho no Brasil também cresce, os empreendedores também crescem. Então, há uma correspondência muito forte com uma empresa, porque ela é uma empresa monopolista, ela é uma empresa que detém a maior parte do mercado do comércio virtual no Brasil e que vem crescendo exponencialmente. A gente não tem ainda dados muito precisos sobre os lucros, essa passagem dos lucros, mas só o informe que o Fernando Yunes, o diretor da Mercado Livre, faz nessa empresa, eles pagaram em torno de 500 milhões de impostos em torno de 2018, e em 2024 foi 5 bilhões. Então, a gente tem uma massa de dinheiro que circula por essas empresas muito grande. Então, vincular o crescimento da economia, o aumento dos postos de trabalho, o aumento do setor de serviços e comércio, a empresas como a Mercado Livre, que plataformizam o trabalho, que perseguem trabalhadores, que utilizam práticas antissindicais, e aí eu indico muito forte esse artigo que o The Intercept fez, porque é realmente muito importante, que diz respeito a um movimento que está acontecendo agora, de disputa dos trabalhadores na Mercado Livre, e que, enfim, estão sofrendo perseguições, estão sendo silenciados, estão sendo demitidos. É uma série de problemas que precisam ser abordados, não só pela imprensa, não só pelos pesquisadores, mas também pelos órgãos de fiscalização, pelo próprio governo. Isso deveria estar sendo questionado, isso deveria estar sendo revisto. Mas quando a gente percebe que o governo não faz nem sequer uma revisão ou uma crítica à reforma trabalhista, e que essa mesma reforma é aquela que valorizou o investimento no Brasil pelo diretor da Mercado Livre na Argentina, a gente percebe que não há contradição, como mencionamos, né? Há, na verdade, uma concordância entre a política econômica do governo Lula e a expansão da Mercado Livre como uma das maiores hoje empregadoras no Brasil. Você fez referência a essa reportagem no Intercept, de fato vale a pena ler a reportagem, vão lá no Intercept, né? Chefes do Mercado Livre lotam a Assembleia para implodir tentativa de articulação dos trabalhadores. Quero dizer o seguinte, esta atitude dos chefes do Mercado Livre tem a ver com a visita do presidente Lula e seus ministros. Porque, óbvio, Matheus, eles se sentem com costas quentes. O presidente da República e os seus ministros vieram aqui e disseram que o Mercado Livre é uma maravilha. Uhum. Disseram que o Mercado Livre é o nirvana dos trabalhadores, é o paraíso na Terra, entendeu? Então eles se sentem com costas quentes, não se metam com a gente, porque nós temos a proteção do presidente da República, do ministro do Trabalho, do ministro da Fazenda, do ministro do Empreendedorismo. Porra, entendeu? Uhum. Aí tome, né? Aí tome. Né? E de fato tem, né? E de fato tem. Tem o apoio do presidente da República. Impressionante. Olha, Matheus, quero te dizer que estou muito impactado com o seu relato, realmente sua pesquisa fundamental. Quero ver a hora que sair, então, a dissertação de mestrado e o livro que você, evidentemente, terá que lançar. A gente vai acompanhar, todo mundo gostou demais da entrevista, muita gente pedindo para você voltar. Então, a gente pode ir combinando desde já de ir fazendo um acompanhamento. Você manda. Mauro, tem um capítulo novo que está pronto aqui, tem um outro tema, tem uma nova abordagem. É só você avisar que você vem imediatamente, Matheus. Acho que é fundamental você revelando esse capitalismo da plataforma que está instalado no Brasil com todo o apoio do governo federal, lamentavelmente. Impressionante. Né? E que foi viabilizado em boa medida, não apenas, mas que foi viabilizado pela contra-reforma trabalhista de Temer, mantida por Bolsonaro, mantida por Lula 3 e aprofundada pelo governo Lula 3, inclusive. Muito impactante. Parabéns pela pesquisa e siga em frente aí, estamos te apoiando aqui. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo pessoal que assistiu, que fez os comentários. Eu acho que a gente, como falamos no começo, né, dá para abordar de muitas formas. Se a gente só pensar a questão da expansão dessas big techs, dos comércios virtuais, uma coisa que a gente nem abordou, por exemplo, é essa junção do Haddad, agora trazendo data centers, né? Então,
Quando eu digo os galpões da internet, por exemplo, eu estou pensando tanto os galpões de mercadorias que eles movimentam, como os galpões de dados, que é muito importante também para o funcionamento dessas plataformas. Então, pensar isso também, esse movimento, numa perspectiva histórica e internacional, é algo importante, mas, enfim, não podemos deixar de estar olhando para o nosso caso aqui específico da classe trabalhadora brasileira. Eu agradeço muito a Vamos oportunidade. combinar, então, os bastidores da segunda rodada da nossa conversa, então, tá bom? A gente já combina Combinado. assim que acabar o Manhã Brasil hoje. Um abração. Combinado. Um abraço, Valeu, Matheus. uma boa semana para todos.